Geometria molecular. O que é a geometria molecular? É o formato adotado por uma molécula construída por ligações covalentes no plano espacial. Essa forma vai basear-se na maneira de como esses átomos devem estar em torno desse átomo central. Quem são os meus átomos centrais? Por exemplo, aqui, ó. Nos exemplos que eu estou passando, os meus átomos centrais são esses roxinhos, ó. Então, a minha molécula, ela pode ter diversos formatos. Ela pode ser linear, ela pode ser angular, ela pode ser trigonal plana, tetraédrica e a piramidal. A piramidal, ela vem da tetraédrica. Depois eu gravo um vídeo mostrando como que eu posso fazer isso utilizando canetas, tá? Então, vamos lá. Então, a geometria também é a disposição do átomo de uma molécula e ela vai estar baseada na teoria da repulsão desses pares eletrônicos, onde esses elétrons estão presentes nas nuvens eletrônicas ao redor desse átomo central, para eu poder saber como que ele vai ser formado. Então, o que é uma nuvem eletrônica? É o par de elétrons formado por uma ligação entre dois átomos. Essa nuvem pode ser considerada através de uma ligação simples, dupla, tripla ou um parzinho de elétrons ali parado nesse meu átomo que está no centro. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, ó. Quando eu tenho dois números de pares, o número de pares de elétrons, quando eu é 2, ele vai ter o segmento de uma reta. Quando eu tenho 3, é um triângulo. Quando eu tenho 4, é um tetraedro. Tudo isso vai se basear através do quê? Da eletronegatividade dos meus elementos. Como que eu vejo essa eletronegatividade na tabela periódica? Ela vai crescer da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, o elemento meu mais eletronegativo é o flúor. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho o flúor e eu tenho o hidrogênio. O flúor ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. O que vai acontecer? Se eu fosse fazer um desenho aqui, é como se tivesse uma nuvem aqui, ó. Aqui em volta do flúor tivesse uma bexiga. Essa bexiga é grande em relação à bexiga do meu hidrogênio. Então, quer dizer que esse parzinho de elétron vai ser puxado para perto do flúor. Lembrando, ó, a minha nuvem está se baseada nessas duas ligações aqui, ó. Essas são as minhas nuvens. O que vai acontecer? Ó, o oxigênio é 3,5. O carbono é 2,5. Então, vai ter aqui, ó, vai estar puxando para esse lado, e esse daqui tá puxando. Parece tipo um cabo de guerra, tá? Então, ó, mostrando o que eu fiz aqui. Pegando os valores, tá? Então, ó, o cloro, a eletronegatividade dele é 3 e o hidrogênio é 2,1. Então, o que vai acontecer? Se eu fosse desenhar aí o meu parzinho de elétrons, ele ficaria assim, ó. Ficaria mais próximo do cloro do que o hidrogênio. Então, o cloro ele tem uma tendência a puxar os elétrons para perto dele. E aqui, o gás oxigênio. O gás oxigênio, ó, eles são idênticos. Eu tinha falado que é 3,5 a sua eletronegatividade. Então, o que vai acontecer? Nada, porque como os dois têm a mesma quantidade eletronegativa, então, cada um vai manter aqui. Então, ó,
a gente vai chamar ele de apolar porque a diferença entre a eletronegatividade deles é zero, certo? Então, ó, como que eu vejo? O que vem ser a eletronegatividade? É a tendência que um átomo tem de atrair os elétrons para perto de si. Então, ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Temos aqui, ó, alguns átomos mostrando quem é mais eletronegativo. Neste caso, o meu mais eletronegativo, ó, é o flúor, que no caso ele estaria bem aqui, tá bom? Então, vamos aí para o próximo. Agora eu vou ver se a minha ligação, ela tem característica polar ou apolar. O que é uma característica apolar? Quando não há diferença na eletronegatividade. Eu vou pegar ali os valores que eles estão ligando ali entre si, vou fazer uma conta de menos, maior menos o menor, e vou ver. Se não tiver diferença, ela for igual a zero, eu vou considerar que é uma ligação covalente apolar. E se tiver essa diferença, eu vou falar que a ligação covalente tem característica polar, ela vai ter um polo maior. Então, ó, já fiz alguns aqui para vocês verem. Então, aqui eu tenho ligação de quem? Do oxigênio com hidrogênio. Então, cada ligação dessa, eu vou descobrir se ela tem tendência a ser apolar ou polar. Então, ó, o oxigênio 3,5 menos 2,1, eu vou ter aí uma diferença de 1,4. Então, como eu tenho essa diferença, ela é uma ligação covalente polar. Oxigênio e carbono. Meu mais eletronegativo é o oxigênio com 3,5. O carbono 2,5. Então, ó, 3,5 menos 2,5, eu vou ter um valor aí de 1. Então, ele tem uma diferença. Tendo essa diferença, ela tem uma característica polar. Nesse caso aqui, ó, nesse terceiro, eu tenho ligação de hidrogênio com carbono e carbono com nitrogênio. Eu vou fazer de cada uma para saber o tipo de ligação. Então, vou começar aqui, ó, nitrogênio com carbono. Nitrogênio, a sua eletronegatividade é 3 e do carbono 2,5. Então, 3 menos 2,5 é meio. E depois, eu vou fazer aqui, ó, hidrogênio com carbono. Então, 2,5 menos 2,1. Eu vou ter essa diferença de 0,4. Em ambas essas ligações, elas são polares, tá? Aí eu tenho aqui o meu último, que é nitrogênio com nitrogênio. Cada nitrogênio, a eletronegatividade dele é 3. Então, eu vou fazer 3 menos 3 dá 0. Chegando a 0, a minha ligação covalente, ela é apolar. Por quê? Porque não teve diferença da eletronegatividade deles.